lá na Vila Cruzeiro, né? Tivemos lá, se não me engano, 25 mortos. Sim. Eu conheço bem o Rio de Janeiro, tenho muitos amigos da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? E a gente, eu nunca tive a oportunidade de fazer uma operação lá como policial militar, mas já tive acesso a informações e tudo. Em algum momento você passa numa comunidade, né? E você vê ali a realidade. O fato é o seguinte: quem vive aquela realidade é uma realidade específica do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não serve de base para absolutamente nada em termos de segurança pública, porque é uma realidade particular. É isso que eu quero dizer. Não, ali é pior que a guerra, mano. Você é louco, você entra no lugar é notório que se você falar assim, impunidade, então né? você comparar Minas com Goiás, com São Paulo, vai. Porque nós temos problemas que são parecidos. Nós temos razão de terra? Temos. A gente tem estouro de casa? Tem. Nós temos situação, por exemplo, de confronto com marginal um dia? A gente tem também. Agora, nós temos comunidade? Não temos. Nossa região é plana. Você tem aí uma situação de ocupação de terra? Tem, por exemplo, você tem lá o Glória, você tem lá o Fidel Castro. Que detalhe, nunca deu problema. Nunca deu. Nunca aconteceu nem ocorrência lá dá, pra você te falar a verdade. A viatura tem que chegar lá, fazer operação, não tem nada disso. Quer dizer, são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, ocuparam o terreno, né? O governo depois regularizou, estão lá, estão tranquilos, tem uma relação pacífica com a polícia militar, sem nenhum problema. Quem cria tumulto são os líderes que deixaram de mamar, de ter os caras como assim... De vender uma aguinha lá, de vender uma energia... perdeu a boquinha, vender um gato... Mas eu sempre tenho a visão assim que aqui na nossa região, Minas, São Paulo, a lei prevalece em todo o território, sabe? E lá no Rio, eu vejo que é diferente nisso. Tipo assim, a lei da cidade é a mesma lei nossa aqui, mas a hora que você sobe o morro ali já não é... A lei já é diferente. Rogério, é uma realidade totalmente diferente. Vou dar um exemplo para você. Isso aí é relato de um colega do BOP que a gente fez curso junto lá no Espírito Santo. Ele sobe uma patrulha, por exemplo, com 8 policiais do BOP, né? É patrulha oculta mesmo. Eles entram pro local onde normalmente não entra de passagem, entram pela mata e tal. O curso deles é muito pesado, um curso de 4 meses. É um curso que assemelha muito às forças especiais do Exército Brasileiro. Então, tem até militar do Exército fazendo curso do BOP, que é muito pesado. Tem curso de escalada, mergulho, caralho. E aí é o seguinte, ele falou assim: Cláudio, há situações que há confrontos, nós sabemos que há mortes, né, do lado de lá, porque o sujeito para de atirar, você vê o corpo e tal, e aí não tem como eu ir lá, porque nós estamos falando de confronto a 50, 100 metros de distância, então eu não consigo chegar no cadáver, não chego no cadáver, porque se eu chegar eu vou tomar tiro, eu tenho que deixar lá. Quando amanhecer, o corpo não está lá mais. Por quê? Os soldados, o tráfico enquanto organização criminosa, para ele não é interessante aparecer um corpo, porque significa que o comando está enfraquecido, ele perdeu os soldados do tráfico. Literalmente a conta do Papa. Ou seja, o sujeito chega lá, tem um confronto, morreu 5, 10, 15. Cemitério clandestino. Toda a comunidade do Rio tem cemitério clandestino. Por isso você acha que é loçado direto ali. Direto. Muito, aí você fala assim, como é que aconteceu isso? Confronto com a polícia, confronto com outros marginais também. Aí você fala assim, bom, mas nós vamos fazer... E a perícia? Que perícia, meu irmão? Pra você subir numa comunidade tem que estar 200, 300 policiais militares. O local de crime está totalmente inidôneo. Aí, outra coisa, o vagabundo toma o tiro, morre, o que os outros fazem? Dão carga de tiro, deixa o corpo lá e cata o fuzil. Aí o que aparece na imprensa? Morador. Você tem esse contexto de morador lá, que é soldado do tráfico, e que não tem nenhuma passagem criminal. Ele é limpo igual bunda de menino. Nada, zero. Mas é soldado do tráfico há anos. Porque quando ele sai da comunidade para ir pra praia, ele sai desarmado. Sim. Ele vai pegar a praia dele, curtir numa boa, e volta, pegou o fuzil. Nunca foi preso. Aí ele confronta com a polícia. Aí vem a imprensa. Pô, trabalhador! Não tinha ficha suja. Ele nunca foi preso. O cara é criminoso há 10 anos, há 5 anos que ele é soldado do tráfico. Bom, beleza. E aí, como é que faz pra provar que o cara tava dando tiro de fuzil na PM? Porque o cara, você acha só o corpo, mas e o fuzil? Cadê o fuzil? Tomou o tiro, foi executado.
Aí entra a perícia para fazer verificação de pólvora na mão do cara. Aqui, ó, como é que um cidadão tá com a mão toda cheia de pólvora? Não tava dando tiro, não? Mas até eu chegar lá, ó, já levaram o fuzil embora. Então, Roberto, Rogério, é uma realidade específica. Sim. E que quem olha de fora, olha só, a gente está conversando aqui há mais de meia hora, talvez, e uma conversa muito legal, técnica, aonde que você vai ter espaço na imprensa para tratar desse tipo de assunto de forma tão aberta, tão clara, tão transparente? Isso não vende. Isso não existe. Isso não vende. Isso não vende. Então, mas é isso que a gente tem que mudar esse cenário, né? E o fato de estar aqui é exatamente por isso, porque a gente tem a oportunidade de conversar de forma clara, de forma transparente, de forma ética, né? De forma democrática, republicana, né? E, sobretudo, de preservar as instituições. Igual quando eu estava aqui comandando a região. Eu não fiz nada fora do protocolo, nada fora da lei. As instituições também têm que ser assim. As polícias, as Forças Armadas, o Ministério Público, o Poder Judiciário, se cada um fizer a sua parte, não querer extrapolar competências alheias, atribuições alheias, vamos muito bem. Mas você não vê, às vezes, uma blindagem da própria corporação em cima do cara que tá lá dentro para que ele não converse e passe informações? Eu falo igual você acabou de falar assim, acontece no morro, tem um cara que tá lá há 30 anos, acaba a operação, às vezes a reportagem vem falar e vamos falar assim, o oficial que tá lá na frente, ele não vai prestar informação porque ele vai lá, vai fazer, eu sei que tem todo um trâmite legal lá dentro, que ele vai explicar tudo o que acontece, mas às vezes a gente pega, sei lá, um sargento, um cabo que vem lá e dá uma informação pra mídia, pra uma reportagem, e depois não tem uma perseguição pra ele, tipo assim, cara, por que você foi falar lá? Não era sua função falar sobre isso. Sim. E isso acaba calando a voz de todos? Bom, boa pergunta também. Pode acontecer? Pode. O mais importante de tudo, Roberto, quando você comanda uma tropa, aqui eu falo o seguinte, alguns tipos de assunto quem tratava era eu, porque eu era o comandante regional. É certo. Específico, né? Uma ocorrência policial, tá lá o sargento Donizete que atendeu a ocorrência e tudo, ele tá na ocorrência, ele prendeu o vagabundo, ele tem os detalhes da ocorrência, e aí quem tem que dar entrevista é ele. Então, o que nós convencionamos? E isso está dentro do nosso manual, né, de comunicação social. Assuntos que são institucionais, fala o comandante-geral, fala o oficial da sala de imprensa. Assuntos que são regionais, fala o comandante regional. Assuntos locais, fala o comandante de batalhão. E ocorrências, fala quem tá nela. Entendi. Né? Então, numa operação dessa do Rio de Janeiro, em que você tem um número grande de pessoas mortas, e que, naturalmente, a sede dos principais grupos de comunicação estão no Rio de Janeiro. Então é natural que a imprensa chegue igual um vespeiro, é natural que isso aconteça. Então, para evitar informações truncadas, o que normalmente acontece? Lá quem está falando lá é o chefe da comunicação social do Rio de Janeiro, né? Eu vi um WhatsApp aí que o comandante-geral respondeu o Fux falando, olha, se você quer explicações, venha para o Rio de Janeiro, coloque a farda da Polícia Militar do Rio de Janeiro, com os outros 10 ministros, com um fuzil e suba o morro que você vai ter todas as explicações. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Porque é muito fácil chegar e falar assim, pô, mas podia ter feito isso. Eu fico vendo algumas pessoas na área de segurança pública que nem são de lá. Uma operação desastrada, excesso e tal. Pô, mas o cara é de São Paulo, o cara é de Minas, o cara é do Rio Grande do Norte. O que o cara conhece Rio de Janeiro? Conhece pela televisão. Então, e eu falo com os senhores, o Rio de Janeiro, as comunidades lá, por exemplo, carteiro não entra. Sim. Se eu mandar uma carta para lá, vai para o centro comunitário, as ruas, elas não têm nome nem número, para que a Polícia Militar não possa fazer mapeamento, para planejar as operações. O cara, vou entrar infiltrado. Você, por exemplo, um agente de limpeza urbana. Não, tem que ser um cara cadastrado na comunidade. Não adianta você falar assim, você vai sem documento, você vai barbudo, você vai cabeludo, você não é polícia. Eles vão saber que você é policial. O negócio é tão complexo que o policial militar lá, por exemplo, em alguns lugares, o que mais proliferou em volta dos quartéis foi lavanderia. Então a pessoa vai no quartel, pega a farda do policial militar,
lava e entrega no quartel, para ele não andar com a farda dentro do carro. Putz. Porque se ele for abordado e o marginal Vai vê a farda, vai matar ele. vê a farda debaixo do estepe, tem um que eles falam lá que chama pela-saco. O que é o pela-saco? Eles pegam o cara, o policial militar, abordam o sujeito. Ah, você tá usando barba? Eu acho que você é polícia. Eu acho que você é polícia. Dá o celular aí. Pega o celular do sujeito, tira a senha. Vai na sua rede de contatos. Vai na sua foto. Se tiver uma foto fardada na sua lista, na sua agenda, você tá morto. Abre a sua mensagem de WhatsApp. E aí pega o cara, leva pra dentro da comunidade, tortura, esquarteja, põe dentro do carro e põe fogo. Pai de família, gente. É isso que o policial militar do dia passa. Mas isso eu acho que tá virando uma coisa assim que até que em Minas, São Paulo, eu te pergunto, se o ladrão sabe que você é polícia, ele matar, mano. né? Não, mas nesse nível, nesse nível pior, de crueldade e atrocidade, não. Por que não acontece? Primeiro, nosso discurso desde o início, nós cumprimos a lei, nós cumprimos protocolos. A tropa da nona região confrontava com o marginal de fuzil? Confrontava. Houveram abates? Houveram mortes? Houveram, em decorrência do confronto. Em nenhum momento a tropa executou pessoas. O sujeito desarmado, na covardia. Pelo contrário. Cara, mão pra cima, algema. Delegacia. O exemplo de Uberaba. Prenderam lá 10 marginais. No primeiro momento, podia a tropa ter matado os 10? Podia. Se fosse uma tropa desqualificada que não tivesse valores éticos, como a Polícia Militar de Minas Gerais tem. Ela negociou, os marginais se entregaram, tinham civis juntos, né? Não houve nenhuma situação de civil baleado, ferido. Então, isso nos orgulha muito, porque é uma instituição que segue as leis, uma instituição correta. Agora, é óbvio que, num contexto de Rio de Janeiro, em que você vive num mundo paralelo, em que os confrontos são extremamente agressivos, né? Não dá para você exigir também do policial militar lá que ele seja o mais puritano no exercício profissional dele. Porque ele está vendo o colega dele ter uma tiro na cabeça de fuzil. Ele está vendo o colega dele ser queimado. Então, não dá para o cara a carga é muito pesada. Percebem? Demais, o sujeito ele não pode andar na rua com a carteira de polícia. Ele tem que andar o tempo todo em estado de alerta. Se ele sair com a família, ele for rendido, como é que faz? Os caras vão matar ele na frente da mulher dos meninos. Se não matar a mulher e os meninos depois, né? Pode acontecer, mas assim, olha o cenário que esses caras vivem. E aí vem um ministro, um advogado, direitos humanos. Eu estava vendo hoje uma mulher da... Não sei se é Anistia Internacional, o que era. Ela falou o seguinte, que tem que desenvolver uma estratégia para que os marginais não atirem. A única estratégia eficiente para que o militar não atire, para que o bandido não atire, é matar ele antes, porra. Atira primeiro. Se você deixar ele atirar, você vai morrer, cara. É muito simples. Qual que é a estratégia para evitar que o marginal com um fuzil 762 atire? Atira nele primeiro. Porque senão ele vai dar tiro em você. É simples, a estratégia é essa. Então, nós estamos falando de sobrevivência. Então, às vezes, a nossa fala pode parecer que é de bélica, que é de matar. Não é isso. Nós estamos falando de sobrevivência de um pai de família, de um servidor público. É disso que nós estamos falando, gente. Vocês acabaram de assistir um corte do podcast Três Irmãos. Se vocês gostaram disso aí, se inscrevam no canal, vai no canal principal também e fortalece com a gente. Tamo junto, vamos lá.